Eu nunca entendi por que as pessoas adoram uma fofoca. Sério, é como se houvesse uma necessidade de falar da vida dos outros para se sentir melhor consigo mesmas. E é mais do que apenas curiosidade. É um vício. Eu prefiro 1000 vezes conversar sobre algo relevante, um livro, um filme. Falar mal dos outros ou espalhar boatos simplesmente não tem graça para mim. Mas o que realmente me fez odiar fofocas foi o que aconteceu com os meus colegas Eduardo e Marcela. Ele sempre foi um cara tranquilo, ela também, do tipo que prefere ficar fora de confusão, mas acabaram sendo vítimas de uma fofoca cruel. A história era absurda. Disseram até que ele estava indo para a casa dela depois do expediente, e que o romance tinha se iniciado há semanas. Eduardo e Marcela sequer eram amigos próximos, muito menos amantes. O boato pegou forte. As pessoas começaram a olhar para ele e para ela de forma estranha. E o pior era o silêncio constrangedor nas reuniões. Eu os vi tentando desmentir a história, explicando que tudo aquilo não passava de um mal-entendido, mas ninguém parecia acreditar. Como sempre acontece com fofoca, a história se espalhou rapidamente, e ninguém parou para questionar se havia alguma verdade naquilo. Para a maioria das pessoas da empresa, era mais fácil e divertido acreditar e ficar falando naquele boato no café, do que ao menos verificar a veracidade daquela situação. O boato se espalhou ainda mais, e a situação foi além do que eles poderiam suportar. Eduardo começou a ser alvo de piadas machistas, e Marcela foi chamada dos mais absurdos nomes, principalmente porque Eduardo era casado. Marcela não era, mas estava tendo dates com Renan do marketing, que também era solteiro, mas ficou confuso com esta história toda. Eduardo começou a se afastar de todos, com medo de que a fofoca chegasse aos ouvidos de sua esposa, pois ela conhecia algumas pessoas da empresa. E Marcela era tratada com desconfiança e sarcasmo todo o tempo. E o resultado de toda esta confusão? Um divórcio para Eduardo, a demissão de Marcela, mandaram ela embora. E o rompimento de Renan com ela, ele não suportou o peso de toda aquela história inventada. O dano emocional foi irreparável para todos os envolvidos, que foram marcados por uma fofoca mentirosa e incontrolável. Depois disso, eu não pude mais ignorar como a fofoca pode destruir uma pessoa, ou várias. As palavras espalhadas ao vento nunca voltam, e quem foi vítima delas, como o Eduardo, a Marcela e de tabela, o Renan, podem ficar marcados para sempre. Eduardo, que continuou trabalhando na empresa, ainda precisava aturar os olhares como se ele tivesse algo a esconder. E essa é a parte mais cruel. Uma mentira que nunca se apagou por completo. Eu, sinceramente, não posso. E não quero me envolver em algo assim. Não me interessa saber da vida dos outros se isso vai trazer mais mal do que bem. Prefiro a honestidade e a sinceridade de conversar diretamente. Não gosto de fofoca, nunca gostei. E depois do que vi acontecer com o Eduardo e a Marcela, espero que as pessoas percebam, de uma vez por todas, o quanto isso pode machucar e marcar para sempre a vida de uma pessoa.